Alguns livros cansam. Esse cansou. Na minha opinião, deveria se chamar Castigo e Castigo e não Crime e Castigo. Pois bem, muito bem-vindos ao Palpiteiro. Eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu, torço para que elas façam diferença na sua vida, na sua relação com os livros. Pois bem, o livro de hoje, como não poderia deixar de ser, né? A gente chegamos aqui a um palpite de um dos grandes clássicos, não só da literatura russa, como também da literatura mundial, eu diria, né? Um drama psicológico que foi capaz de explorar camadas da psicologia, camadas da mentalidade humana, não sei dizer se esse é o termo correto, não tenho formação em psicologia, minha formação é outra, mas acredito que qualquer um vai se interessar muito pela maneira como Fyodor Dostoiévski, o autor de Crime e Castigo, explorou camadas e, digamos, profundezas da alma humana com a sua obra. Mais uma vez, volto àquela questão já mencionada em outros vídeos aqui do Palpiteiro. O que torna um clássico não necessariamente é a qualidade do seu texto ou, digamos, o grande impacto da sua história ou talvez a sua originalidade. Por exemplo, 1984, do George Orwell, né, vai ser palpitado aqui em algum momento, não é exatamente uma história com um roteiro extremamente original ou mesmo uma escrita original. À época foi chamado, e ainda é chamado hoje, por alguns de ficção científica barata. Porém, ele explorou aspectos da alma humana, né? O autoritarismo na figura do grande irmão, que tornou o livro um clássico. A mesma coisa para Fyodor Dostoiévski, que está longe de ser um dos livros mais agradáveis que eu já li, ou mesmo da escrita mais fluida. Não se compara a outros gênios. Aqui, na minha percepção de leigo, a qualidade do texto não se compara a de outros grandes autores, inclusive brasileiros, como Machado de Assis. Mas não é sobre qualidade de texto que esse livro trata, e sim sobre moral, castigo, crime e castigo e, mais ainda, culpa. Esse, na minha opinião, é um livro sobre culpa que vai ser explorado, digamos, até o limite, que explora até o limite o tormento que uma má ação é capaz de causar na alma de um homem que ainda guarda algo de bom dentro de si. A história, então, Crime e Castigo, narra a história do nosso protagonista, o jovem Raskolnikov, ou Raskolnikov, aqui chamado por um apelido que, em português, eu não sei exatamente qual seria a pronúncia correta, Rodia ou Rodia, né? Tininha não está aparecendo no vídeo, mas está aqui tendo um ataque de fofura. Dá licença, meu amor. Tá bom, Tininha, eu preciso gravar, meu amor. Vamos lá? Em inglês, por exemplo, os vídeos mencionam Rodia e não Rodia, né? De qualquer maneira, vamos chamá-lo aqui por Rodia, que eu acho que é a pronúncia mais automática para um leitor falante de português que entra em contato com o livro. Nosso protagonista, Raskolnikov, ou Rodia, é um jovem extremamente pobre que mora na Rússia, em São Petersburgo, e lida com a miséria do final do século XIX. Miséria que chega a doer. Essa, com certeza, é uma das características que salta ao texto no Crime e Castigo, é o quão incômodos são os relatos sobre a péssima qualidade da comida, sobre as horríveis e as horrendas instalações em que moram, por exemplo, Raskolnikov e seus outros players, né, as outras personagens da história. E mais ainda, o que salta aos olhos é o quão incômodos são as descrições das pessoas. Aqui nas minhas notas eu devo ter contado pelo menos 10 descrições ao longo das quase 600 páginas do livro que falam sobre pessoas de aspecto incômodo, ou muito gordas, ou mal vestidas, ou com mau hálito, ou com um olhar enviesado, ou com uma roupa sebenta e escrufulosa. Confesso que aprendi essa palavra aqui no vídeo, e de qualquer maneira, as pessoas menos incômodas, menos feiosas e menos asquerosas do livro são aquelas que o autor descreve como não chegava a dar asco. E, embora não seja uma referência muito comum, esse para mim é um livro sobre pessoas de aspecto desagradável. Além de tratar sobre moral, psique humana e camadas da emoção, esse é um livro que fala sobre o que há de feio na sociedade, talvez como uma crítica do Dostoiévski à pobreza extrema que dominava não só o país, mas o mundo àquela época. Pois bem, Raskolnikov, nosso jovem que luta contra a pobreza, resolve cometer um crime. Uma velha, e ele se refere a ela dessa maneira grosseira ao longo de boa parte do livro, uma velha usurária, uma velha que penhora bens, né, que empresta dinheiro a juros para as pessoas e, digamos, é uma capitalista malvadona, exploradora, é a vítima do nosso jovem. Ele decide que, cansado de ser explorado e de se ver endividado por causa dessa velha, vai matá-la. E ele, se considerando um grande homem,
dá cabo da velha com um machado. Pessoal, só deixando claro, não gosto desse tipo de menção. A velha, a velha, a velha. Mas é como ela é mencionada no livro. Velha, usurária, maldita, né? Capitalista, como é tratada pelos personagens. A senhora Aliona, que também perde a sua irmã, Lisavieta, né? No meio do ataque de selvageria do Raskolnikov, que a partir daí se entrega ao sofrimento, ao tormento. Raskolnikov, Rodia, ou Rodia, cria os seus próprios demônios e a partir daí uma teia que envolve burocratas, investigadores policiais, juízes de instrução e também a sua família acaba enredando de modo que esse é um livro que trata do sofrimento. Raskolnikov se entrega ao castigo antes de ser castigado. E eu não falo de me entregar para a polícia. Ele se entrega ao castigo psicológico. A pobreza dele, a vida dele, que já era ruim antes de cometer o assassinato, piora de forma inacreditável. São dezenas as passagens em que o Raskolnikov acorda febril, acorda tendo pesadelos, acorda e percebe a feiura do seu quarto. O pequeno cubículo em que ele mora, alugado, é constantemente descrito como um lugar opressivo, desagradável e que mal tem espaço para que uma pessoa viva com decência, né? Em alguns momentos é dito que mais parecia um armário do que um apartamento, né? Deus me livre. Minha opinião é que esse livro, Crime e Castigo, deveria se chamar Culpa e Castigo, porque esses são os dois aspectos mais importantes dessa narrativa. Para mim, uma personagem, o Raskolnikov, consumido pela culpa, acaba muito antes de ser punido pelo Estado, punido pela justiça dos homens, acaba se aplicando a autopunição, algo que é dito no final do livro, e sim, eu preciso dizer aqui, público, seguidores, senhores, senhoras, jovens, o final do livro vale a pena. As reflexões das últimas 3 páginas, e eu não estou de sacanagem, e eu não estou tirando onda com a cara de vocês, o livro é cansativo, mas as suas 3 últimas páginas compensam e muito. Já li mais de uma vez, já larguei esse livro mais de uma vez, inclusive, mencionei aqui, né, o Castigo e Castigo como um livro muito chato que eu larguei há mais ou menos 13 anos, mas não tenho dúvida de que a leitura foi sim compensadora. Minhas observações aqui como palpiteiro, que do alto da minha humildade, da verdade, do fundo da minha humildade, do alto da minha humildade vai observar algumas críticas ao livro. Não acho que seja um livro de diálogos reais ou mesmo muito orgânicos. Em vários momentos, os monólogos intermináveis, tanto internos quanto externos, né, aqueles vocalizados pelos personagens, me parecem mais reflexões do autor transportadas, né, transpostas ali para a fala, de uma forma que fica bem pouco natural. Esse é um livro de diálogos artificiais, e aqui do alto da minha não genialidade, eu estou criticando um gênio. Essa foi a minha impressão como leitor leigo, como homem normal, como homem comum, como pessoa comum que entra em contato com o trabalho de um gênio. Um outro aspecto que me incomodou um pouco é a forma extremamente servil com que a mãe e a irmã de Raskolnikov o tratam. Tudo bem que nós estamos falando de século XIX, onde cultura patriarcal, cultura em que o homem exerce uma hierarquia sobre a mulher, era, digamos, um pouco mais forte e exacerbada do que é hoje, né? Raskolnikov é o primogênito, é o filho mais velho e exerce, digamos, uma certa hierarquia, exerce uma certa ascendência hierárquica sobre sua mãe e sua irmã, que pretendem consultá-lo sobre o casamento da irmã. Ele é literalmente o homem da família, o homem da casa. Embora não morem mais juntos, Raskolnikov é o homem da casa e tratado como autoridade, né? É aquele que decide e opina sobre os possíveis pretendentes da sua irmã Dunya. Como Raskolnikov é um personagem odioso, uma figura repulsiva que eu odiei ao longo de todo o livro, fica um pouco pior ver a dureza e a misoginia com que ele trata sua mãe e sua irmã. Pois é, pessoal, não gosto muito desse termo, misógino, acredito que ele é mal utilizado hoje em dia, porém, se formos pegar a acepção dele, né, ódio à mulher, ódio ao feminino, não tenho dúvida de que essa é uma história permeada pela misoginia das suas personagens. Acredito sim que as mulheres nesse livro são diminuídas, maltratadas, inclusive Sônia, uma mulher da vida, ou outra alcunha mais gentil, né, por quem Raskolnikov acaba se afeiçoando, que é constantemente maltratada por ele, maltratada verbalmente, em alguns momentos até fisicamente. Então, me incomodou muito, não sei dizer como funcionava a cultura russa, a cultura de São Petersburgo, no final do século XIX. Ainda assim, me parece um pouco irreal que mulheres escutem tantos desaforos de um homem sem
enfiar a mão na cara dele, porque é isso que eu acho que Raskolnikov merece ao longo de boa parte do livro. Acredito que sejam essas as minhas observações sobre Crime e Castigo, um livro que explora culpa e castigo mais do que qualquer outros aspectos, né? Se eu pudesse trocar o nome do livro, inclusive, de Crime e Castigo, passaria para Culpa e Castigo, porque esses dois elementos, digamos, né, esses dois conceitos que em algum momento se distanciam, pois Raskolnikov sofre de culpa, mas não tem o seu castigo propriamente dito. Em algum momento existe uma interseção, digamos, uma zona cinzenta que engloba esses dois conceitos e levam ao final do livro, um final que eu considerei magistral, com reflexões belíssimas sobre crime, castigo, perdão, culpa. De qualquer maneira, é sim um livrão. Aqueles que se cansarem com a leitura, vençam o cansaço, cheguem até o fim, porque eu tenho certeza de que vai valer a pena. Uma reflexão dura sobre a alma humana, sobre a pobreza e sobre, em algum momento, redenção. Pois é, eu costumo voltar aqui no Palpiteiro nesses temas espirituais, digamos, né? Culpa e redenção, que é um tema que muito me agrada. De qualquer maneira, agradeço por terem ficado até o fim e não tenho dúvida de que o Dostoiévski, né, se fosse vivo, agradeceria a todos vocês se resistissem até o final do livro, porque é dureza. Porém, é uma leitura compensadora. Podem ir no meu palpite. Me cansei, mas tive minha recompensa ao fim. Muito obrigado por terem ficado até o fim. Acho que é isso. Até o próximo palpite.